Bom dia. Primeiro, agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Realmente, o seminário está sendo muito rico, interessante. Eu também estou com essa missão aqui de dar uma encurtadinha na apresentação. Tinha preparado para 20 minutos, está diminuído para 15, então vou dar uma pulada em alguns slides para na hora que eu sentir que... E também vou aproveitar um pouco também até para ganhar tempo, né, a fala do Rogério, porque alguns aspectos que eu tinha colocado slides aqui para tratar um pouco do contexto internacional e geral sobre a questão de economia verde, ele meio que já pontuou, então vou tentar aproveitar isso para ganhar um pouquinho de tempo, né? Então, pode passar? Bom, e no fundo, ouvindo aqui a fala do Rogério, me veio a coisa que a minha fala acaba tendo um pouco a função de fazer um contraponto, né? Eu acho que pode ser interessante para o nosso debate aqui. Como eu venho da Amazônia, quer dizer, a nossa agenda de pesquisa é o Brasil, né? Mais desenvolvimento do Brasil, só que a partir de um olhar da região amazônica, entendendo as suas contradições e o que eu pensei para cá, para essa discussão. Exatamente como fui provocado em termos da questão da reprimarização e a discussão sobre industrialização. O primeiro passo que eu pensei em organizar aqui era discutir as contradições do processo de industrialização brasileiro e os reflexos disso sobre a região amazônica, o que tem implicações diretas sobre a questão da sustentabilidade e a questão climática, hoje, né? Então, a primeira pergunta que eu botei em verde destacando é a seguinte: o que significa uma matriz produtiva descarbonizada no contexto da economia brasileira? Então, dentro da nossa agenda de pesquisa, uma preocupação que é muito clara, é óbvio que nós temos uma discussão de mudanças climáticas central no mundo, né? Isso para o Brasil. Só que quando você traz o formato como isso chega para o Brasil, ele vem muito organizado institucionalmente pela agenda e as preocupações que fazem sentido completo na agenda de descarbonização europeia, americana, de uma forma geral. E quando a gente olha para a situação do Brasil, o que o Rogério até falou isso, né? A nossa principal contribuição para a questão da emissão é o desmatamento. E a pergunta que eu faço: será que o nosso modelo de projeto, né, de economia verde está adequado a essa nossa realidade? Então, isso que eu queria provocar um pouquinho de reflexão, né? Então, colocando aqui, basicamente isso, então, os dados, né? Então, 92%, né? Pode passar, não vou ficar detendo muito nos detalhes, senão o tempo não vai dar. E aqui eu fiz um slide um pouco brincando, mas ao mesmo tempo fazendo a conexão com a discussão de ontem, né? Então, eu trouxe alguns pontos que eu considero que são pontos em comum, né? São pontos que a gente está de acordo, imagino, pelo que eu percebi, todos que estão presentes concordam em algum desses aspectos, né? Então, a constatação de que houve um processo de reprimarização e desindustrialização precoce no Brasil. Existe a necessidade de uma política industrial voltada para a estratégia de reindustrialização e ou neoindustrialização no país. O mundo passa por um processo de emergência climática. O Brasil precisa contribuir com o processo de diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, né? Então, temos duas metas fundamentais que implicam um resultado importante para a Amazônia e para o Brasil inteiro, que é a meta de acordo do Acordo de Paris e o desmatamento zero, né? Isso todos somos de acordo, imagino. Então, o Brasil pode aproveitar o contexto global da crise climática. Acho que a fala do Rogério tem um pouco esse sentido. Como é que a gente aproveita o contexto internacional de financiamento, de olhar para a questão climática e o Brasil com um grande potencial. Pode passar. Mas aí começamos as contradições, né? As contradições vêm com um processo histórico, vou tentar passar muito rapidamente. Isso, obviamente, é uma agenda de pesquisa nossa bem profunda, lá, de entender toda a construção dos processos de desenvolvimento da Amazônia, tanto do ponto de vista da construção ideológica, intelectual, quanto os fatos, né? Então, a gente tem que entender que o processo de construção da integração da Amazônia no Brasil, que era a grande agenda dos anos 50 e 60, né, passava por um diagnóstico. Um diagnóstico construído por intelectuais da região, que inclusive foram as pessoas que construíram a SPEVIA, né, que seria a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que foi construída ali em 1942, quer dizer, iniciou com os acordos de Washington, foi colocado na Constituição de 46 e foi institucionalizado em 1953, do segundo governo Vargas, né? Rômulo Almeida foi o grande articulador da construção da SPEVIA, que foi a primeira Superintendência Regional de Desenvolvimento, antes, inclusive, da SUDENE, né, que viria 5 anos depois. E o que estava em voga ali? Era uma reflexão sobre os limites e a crise da região associada ao chamado ciclo da borracha. Então, o ciclo da borracha, na virada do século XIX e século XX, criou um momento de progresso, né? Se colocou, Belém se transformou numa cidade que seria Paris nos trópicos, né? Do ponto de vista de obras, de construção, era muito, inclusive é muito similar aqui ao Rio de Janeiro, né?
Belle Époque, a arquitetura da cidade tem aspectos muito parecidos, porque era aquele momento de bonança. E, obviamente, depois com a crise, em 1912, há uma grande reflexão que vai durar até os anos 40 e 50, qual seria o modelo. E nessa construção você começa a colocar algumas coisas que eu vou trazer aqui, que é muito chave para a discussão atual, né? Você vai se colocar a oposição, a contradição entre o extrativismo associado ao atraso, então a ideia de que você explorar os recursos da natureza. E aí uma coisa bem interessante aqui, eu queria só marcar rápido a disposição. Qual é o grande ativo de uma região tropical úmida, como o caso da Amazônia, quando a gente fala de questão climática e energética? A faixa tropical, né, os trópicos úmidos, são as faixas de maior incidência solar. E, portanto, é a maior capacidade de captura de energia solar e transformação em biomassa. E essa riqueza de biomassa cria uma biodiversidade e uma diversidade de espécies, animais e vegetais as mais variadas. Então, na verdade, é uma grande fonte, é um reservatório de energia para o planeta. E o que você naquela época discutia? Bom, preservar isso é ruim para o desenvolvimento. Foi como a gente está 100 anos depois, nós estamos numa situação totalmente inversa, né? Então, naquele momento, acabar com a floresta era um caminho. O desenvolvimento não tinha a ver com aquelas áreas. Aquelas regiões diversas, úmidas, quentes, não eram apropriadas para a vida humana, né? Então, na verdade, você tinha que derrubar e transformar aquela natureza. Isso foi feito, né? Então, esse processo, eu queria colocar isso porque isso tem a ver com a fundação mental, né? A forma como a gente pensa o processo de desenvolvimento e como isso vai influenciando. Pode passar, né? E aí isso, obviamente, está associado a uma série de visões que se constroem sobre a região. Aqui, eu vou passar rápido isso aqui, na verdade, isso aqui é um dos autores, inclusive morou a vida inteira aqui no Rio de Janeiro, o Leandro Tocantins, que é um intelectual, que foi o secretário executivo da SPEV, em 1953, né? Participou ativamente das políticas da Amazônia ao longo do século XX. E ele tem um livro que chama O Rio Comanda a Vida. Isso é uma história interessante. Ele entrega esse livro para o Vargas, se não me engano, em 1940, quando ele vai à Amazônia, Manaus, no discurso que ele faz o famoso discurso do Rio Amazonas, ou um pouquinho depois, eu não lembro qual momento, mas ele conta num prefácio do livro, né? Ele entrega para o Vargas olha para o livro dele e fala assim: espero que o seu próximo livro seja Um Homem Comanda o Rio, né? Para vocês verem, quer dizer, a concepção de progresso que você tinha. Então, essa história do homem ser dominado pela natureza não é o progresso é o homem controlar a natureza. Pode passar. Bom, isso aqui é um modelinho que eu faço do livro dele, que é bem interessante. 1960 o livro, tá? Mas você vê qual é a ideia, a dicotomia entre o progresso estar associado à estabilidade, né? Processo de urbanização, inclusive, e tudo mais. E a economia da aventura seria a economia do extrativismo, né? Então, a economia aqui das drogas do sertão, do extrativismo, o ciclo da borracha, que cria uma urbanização efêmera, que é a cidade de Manaus e Belém, que depois se deteriora. Faltava completar o ciclo civilizatório, que é fixar o homem à terra, ou seja, a agricultura, as monoculturas, né? E não o extrativismo, e a industrialização, né? Você vê que isso estava presente no projeto. Pode passar? Pode passar para a gente perder tempo aqui. Bom, síntese que eu faço desse primeiro momento. Quanto tempo aqui? A síntese que eu tenho é exatamente, para controlar a natureza e implantar um sistema de produção agrícola, agropecuária e industrial, porque a partir dos anos 60, Belém, Brasília, aí, vou passar rapidamente aqui, os planos de desenvolvimento da Amazônia, baseado nessa ideia, construir a infraestrutura que integrou a economia amazônica à economia nacional, criou as estruturas de financiamento via BASA, Sudam, para a pecuária, para a madeira, para a mineração, né? Com a ideia de controlar a natureza, né? O projeto era o mesmo. O resultado foi devastação ambiental, avanço de desmatamento, grilagem de terra, né? Genocídio de populações indígenas, fluxo migratório totalmente desorganizado, né? e caótico, e assim vai. Pode passar? Bom, o que eu vou correndo aqui para poder chegar no ponto final? Essa era a primeira parte que eu queria fazer, só essa história, para a gente entender de onde nós viemos e para onde nós vamos. Aqui os dados sobre produção de soja, você pode ver que, principalmente soja e arroz, mas soja, na Amazônia, eles têm um crescimento recente, né, na Amazônia. Então, a partir, na verdade, dos anos 2000, e mais fortemente a partir de 2006, né, bastante puxado pelo estado de Tocantins e Pará, né, e Roraima. No caso do Roraima, ele é arroz, principalmente, não é soja. Mas Pará e Tocantins é a expansão da soja chegando na região. Os níveis explosivos, né? Você vê que esse processo está muito longe de estar sob controle. Pode passar. Aí a produção de grão no Pará, só reforçando aí, como tem uma escalada recente.
Pode passar, vou passar bem rápido esses dados aqui. E aqui o outro elemento de commodities que a gente tem falando, que é a mineração, né? Então, a gente sabe que tem uma mina nova no Pará, em Canaã dos Carajás, que vai ser maior do que a mina de Carajás, com uma intensificação tecnológica muito maior, muito mais eficiente. Isso significa menos mão de obra, menos contratação, menos emprego, exploração mais rápida, né, se você quiser, dos recursos. Bom, pode passar, só para colocar o cenário. E aí começam alguns mapas para a gente refletir aqui. Se você pega as áreas, aquele mapinha lá direito, lá na ponta, né, que é o de florestas, e você fizer a comparação com as áreas onde tem produção, né, de Mato Grosso, sul do Pará, né, produção ou de pecuária, ou de soja, ou de plantação, né, homogênea, você obviamente percebe de cara que há uma incompatibilidade entre floresta e essas atividades. Certo? E a grande pergunta é por quê? Isso é uma condição inexorável ou é possível um modelo de produção de soja, de pecuária, que desmata, que não desmate, essa discussão que a gente tem hoje, né? A primeira impressão que todo mundo olha, é uma visão geral, é que essas coisas são incompatíveis por fundamentação ainda a ser detectada. Essa é a nossa agenda de pesquisa. Pode passar aqui rápido. Bom, aqui eu acho que vou passar isso que o Rogério falou, temos um novo contexto aí do Green Deal, né? Agora teve o Fórum de Bioeconomia em Belém em 2021, vamos ter a COP em 2030, então essa discussão está bem presente. Pode passar. E aqui eu vou tentar, quanto tempo tenho? Vou tentar em 5 minutinhos, 4 minutos, fazer o finalzinho, depois a gente detalha as coisas na discussão. O que a gente fez? O que a gente faz? Né? Tendo visto esse problema todo, agora que entrou a nossa agenda de pesquisa. Nossa agenda de pesquisa é fazer uma reflexão, usando categorias heterodoxas da economia, né? Noção de trajetórias e paradigmas tecnológicos, né? Noção de economia institucional e economia política, para entender a diferença de fundamento entre os processos de industrialização e processos da dinâmica rural e agrária, né? Então, o que a gente observa? Isso tem um fundamento no debate sobre economia ecológica. Não dá tempo de detalhar aqui, mas o ponto fundamental aqui é o seguinte. O processo industrial, ele, por definição, ele opera com natureza morta. Isso é uma coisa que a gente não para pensar, mas, no fundo, a indústria opera com natureza morta, né? Ou seja, tudo que entra no processo de produção industrial já morreu do ponto de vista da relação com a natureza propriamente viva. Enquanto que a agricultura e a dinâmica agrária não, ela opera interagindo com a natureza e, portanto, ela é coevolucionária, né? O processo à medida que eu faço intervenção na natureza, a natureza reage, né? Então, esse processo de interação é fundamental para a dinâmica. Então, no ponto de vista da dinâmica agrária, a natureza é um capital, ela é um capital, né? Ela é ativa no processo de produção. E, portanto, o contexto ecológico é indispensável para a reflexão sobre o processo de produção. Pode passar? E aí entra a questão da especificidade, também o que a gente faz, vou passar muito rapidamente aqui, o importante é mostrar os dados, depois os detalhes conceituais a gente pode explorar. O que a gente faz? A gente tenta entender a dinâmica agrária na Amazônia a partir de uma noção de trajetórias tecnológicas, de paradigmas e trajetórias, onde a forma de interagir, a interação com a indústria, a forma de interagir com o bioma, vão configurar espaços e padrões de uso do solo diferentes. Né? Então, o detalhe não vai dar tempo, pode passar, vou mostrar alguns dados para a gente poder refletir aqui. O primeiro padrão, que é esse que a gente chama de paradigma agropecuário, ou tendência à industrialização da agricultura. O que é uma tendência à industrialização da agricultura? É o padrão da soja, se quiser um exemplo clássico. Né? Por quê? Porque a natureza, o bioma amazônico, com vários biomas diversos, eles não têm uma espécie só, né? Uma diversidade de espécies. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que, e os mapinhas aqui, as imagens mostram, né? Eu tenho que injetar um processo de controle da natureza e para isso eu preciso de elementos industriais, química, mecânica, para poder fazer o processo de produção. Né? Então, o que eu quero dizer, a dinâmica ela é impulsionada pela mecânica e pela química. A trajetória tecnológica tem esse sentido. É por isso que ela é incompatível, minha resposta à pergunta inicial, com a biodiversidade. Né? Não é uma questão de ser legal ou ilegal. O padrão tecnológico de expansão da soja ela é incompatível com a diversidade do bioma. É uma questão de fundamento estrutural. Pode passar. Pecuária, de uma certa forma, tem a mesma lógica. O que interessa para essas trajetórias, na Amazônia, no Centro-Oeste, não é o bioma, e sim a terra. A terra é o ativo principal. O resto eu vou controlar. Eu vou desenvolver tecnologia, a Embrapa está aí para desenvolver sementes adaptadas e tudo mais. Né? Pode passar. A grande questão que a gente se coloca, essa é a única forma de interagir com a natureza? Não. Né? Aquelas formas chamadas atrasadas e extrativistas, na verdade, são formas, trajetórias tecnológicas que têm formação, se quiser, pré-colombianas, né? de conhecimentos que são apropriados pelas populações que vivem na região e pelos migrantes, que permite você produzir com diversidade.
seja, usando o máximo possível aqueles recursos energéticos que são próprios daquela região. Ou seja, eu otimizo a utilização dos recursos, da energia presente no bioma e a sua diversidade. O que seria um potencial de padrão civilizatório totalmente alternativo àquele padrão, que é o padrão da monocultura, que se desenvolve em biomas de menor nível de diversidade, em climas diferenciados. Bom, pode passar. Aqui, com base nisso, então a gente chama de paradigma agroextrativista, seria esse paradigma, vou ler só a base tecnológica para o desenvolvimento e consolidação de uma economia endogenamente constituída, ou seja, uma economia que existe na região e permanece resistindo de alguma forma, o que a gente chama de uma bioeconomia bioecológica, para diferenciar dos padrões de bioeconomia que são o que a gente chama de biorecursos ou biotecnológicos. A bioeconomia bioecológica é uma economia do bioma. É diferente de uma bioeconomia, porque ela é uma economia que produz com a diversidade e no bioma. Então, o território é central, né? As características próprias do território. Pode passar. Bom, o meu tempo já acabou aqui, então eu vou fazer só uma finalização, né? Tinha mais alguns detalhes técnicos, eu sei que são coisas novas que é difícil de absorver com pouco tempo, mas eu queria mostrar o que a gente faz com essas categorias todas. Pode passar? Mostrar alguns dados para te finalizar. Pode passar. Bom, aqui a gente trabalhou um censo agropecuário de 95, 2006 e 2017 com essa reclassificação. Ou seja, a gente não usa os dados de produção por setor, soja, a gente pega o padrão. A ideia é identificar o padrão tecnológico por trás dessa produção, configurando diferentes trajetórias. E a gente vai ler os dados do censo e vai observar quais são os indicadores associados àquele padrão. Então, a gente identifica 6 padrões, 3 de padrão camponês, que a gente diria que seriam, na verdade, agricultores familiares, né, que produzem na região, e 3 de padrão patronal, né? E aqui você tem os vários indicadores, número de estabelecimentos, tamanho médio, valor bruto da produção, pode passando. Teria que olhar dado a dado aqui, mas eu diria para vocês o seguinte, que o padrão, que a gente chama de T2, que é um sistema agroflorestais, ele respeita todos os indicadores de sustentabilidade que a gente diz da melhor eficiência possível. Ele é o que mais ocupa, ele é que usa menos terra, ele é que gera o maior valor bruto da produção por o maior pessoal ocupado, gera menos terras degradadas, emissão de CO2 menor, e é o que tem menor índice de densidade institucional, ou seja, que menos tem acesso a crédito, que menos tem apoio de assistência técnica e tudo mais. Então, nós temos um padrão institucional totalmente contrário ao que seria um modelo de produção com preservação do bioma. Pode passar? Pode passar mais, que são várias marcações, aí vai passando rápido. Aqui os dados de 2017. Também teria que explorar um pouco mais, a gente pode voltar. Você vê que a expansão da soja ali, que é marronzinho em cima, né, que passa de 10% a 23% do censo de 2006 para 2017. Então, nós estamos em franco processo de expansão da soja na Amazônia. Mas o que é interessante é que o padrão de sistemas agroflorestais se mantém crescendo a taxas relativamente boas, mesmo com o processo avesso. Pode passar? Eu vou mostrar os mapas. Bom, aqui a gente construiu um mapa com os 3 censos e as dominâncias por município, ou seja, que trajetória domina em que município, né? Então, aqui foi todos com a legenda. Mas eu diria para vocês, assim, os verdes ali são as trajetórias camponesas de sistemas agroflorestais, que não por acaso são aquelas que têm quase 100% de correlação com floresta, né? E as áreas onde tem expansão de soja, que é o lilás, né? E a pecuária, que é o laranja, são as áreas que tendem a ser mais desmatadas e têm menos cobertura florestal, né? Aquilo que só reforça o padrão tecnológico que eu estava dizendo. Isso é importante, pode passar? Para a gente relativizar um pouco essa discussão da legalidade ou ilegalidade da soja. Estou querendo dizer o seguinte, para além da legalidade ou ilegalidade, existe uma questão de padrão tecnológico que empurra um processo de desmatamento. A legalidade e a ilegalidade é conjuntural. Se eu tenho um governo que é mais, vamos dizer assim, permeável à ilegalidade, eu vou para a ilegalidade. Se eu tenho um governo que exige regras mais rigorosas, eu vou para a legalidade, mas isso não impede que o padrão de expansão crie alternativas, inclusive a questão da grilagem tem a ver com isso, né? Até porque a terra, ela tem ciclos. Então você pode ter um momento de expansão da transformação da terra e desmatamento para depois ser utilizado no processo de crescimento. Então, se você vê um momento onde começa a crescer o desmatamento, ainda é no governo onde tem comando e controle muito forte, mas o desmatamento já começa a crescer ali, né? Para depois aquelas áreas que são expandidas poderem virar área de expansão agropecuária. Então, são times diferentes. Aqui, então, são os dados usando esses 3 censos. Olha,
a soja, principalmente a soja, né, cresce a 9,2% nos 3 censos na Amazônia. Taxas chinesas, né? Expansão incrível, pode passar. Então, a pecuária a 8,4%. E se vai ver a estrutura de crédito e financiamento o tempo inteiro, se olhar, eu olhei recentemente os dados do BASA, financiamento para a soja e pecuária é uma grande parte. Então, nós continuamos investindo e financiando essas trajetórias. E por último, aí o que é a luz no fim do túnel, né, é que aquelas trajetórias consideradas atrasadas, extrativistas, tal, que hoje o carro-chefe é a economia do açaí, você tem o cacau, você tem algumas atividades que estão baseadas nessa dinâmica, cresce nesse mesmo período a 4,2%. Então existe um dinamismo, um potencial muito grande de criar modelos alternativos, e os processos de industrialização têm que ser pensados a partir dessa lógica. Não vai dar tanto tempo. Pode passar? Desculpa, realmente estou correndo. Aqui é uma discussão que fica para... que é aquilo que eu falei, né? A discussão de bioeconomia muito recente. A gente classifica recentemente no estudo, junto com a DABRI, num projeto que a gente participou, as 3 categorias de bioeconomia, né? Uma que a gente chama de bioeconomia biotecnológica, bioeconomia de biorrecursos, que seria aquela que explora recursos renováveis, que aí tem a ver com essas grandes discussões sobre captura de carbono e tudo mais. Mas o que a gente está chamando de bioeconomia bioecológica é essa bioeconomia raiz, né? É a bioeconomia realmente que tem interação com o bioma no seu fundamento. Pode passar. E acabou, né? Tá. Pode passar, se tem mais alguma coisa para finalizar. E aqui eu terminarei com esse slide aqui, né? Então eu diria o seguinte, né? A gente tem que pensar, e aí é o grande interrogação e lacuna para a gente discutir. O processo de desenvolvimento de um projeto de industrialização ou de neoindustrialização no Brasil não pode ser pensado, não deve ser pensado na minha ótica, né, sem entender os impactos e as consequências desses processos sobre a dinâmica do uso e cobertura da terra. Eu não acho que essa coisa esteja resolvida, né, porque a depender de como você introjetar estímulos e processos de industrialização, você pode ter novos ciclos de expansão dessas atividades na região. Por exemplo, o que aconteceu na expansão da verticalização da pecuária foi um desastre do ponto de vista da Amazônia por causa do impacto na frente que teve sobre a expansão da base primária. Então, você separar a relação entre produção primária, né, e indústria não é uma boa estratégia, porque essas coisas estão tecnologicamente integradas. As cadeias da soja estão integradas a cadeias industriais. Então, se eu industrializar de qualquer jeito, né, eu vou ter impactos sobre a base produtiva rural. Isso vai ter consequências sobre o desmatamento, sobre o mercado de terras, né? Então, isso eu sinto que a discussão ainda falta, a gente tem que avançar muito nessa reflexão. As discussões são muito apartadas, né? Quem discute desmatamento está para cá, quem discute industrialização está para lá, e como se essas coisas pudessem ser facilmente compatibilizadas. O que as nossas pesquisas mostram é que isso não é tão simples. É necessário uma espécie de missão bioeconomia bioecológica. Vamos falar de missão? Precisamos ter uma missão, porque isso é uma estratégia que, se não for o Estado, se não for política pública, a gente nunca vai conseguir criar alternativas. E eu diria o seguinte, como eu falei lá no início, o grande ativo de regiões tropicais e úmidas como a Amazônia, que tem uma quantidade enorme de recursos, não é à toa, é porque lá você tem o maior nível de insolação e você tem a produção de energia. Então, o sistema de bioeconomia bioecológica, que trabalha com diversidade e diversificação, ou seja, um modelo de indústria, não estou falando que isso é trivial nem fácil, tem que ter uma agenda para discutir isso, que tipo de industrialização ela é adequado a aumentar a escala de produção ao mesmo tempo que eu diversifico, né? Ou seja, eu preciso trabalhar uma lógica de escala com diversificação e não com homogeneização. Um padrão de industrialização que expande a homogeneização, ele vai ser totalmente devastador para biomas diversos, como o Cerrado, como a Amazônia, como a maior parte dos biomas tropicais. Era isso, obrigado.